Hoje a gente vai falar dupla nacionalidade. Eu sou brasileiro. Eu sou chinesa. E a gente é um casal. Mas será que eu, como brasileiro, também posso ser chinês? Ou será que eu já sou um chinês? Será que eu, como chinesa, também posso ser brasileira? Ou será que você já é brasileira? Teve um tempo no mundo que todo mundo era tudo, não é verdade? Nosso planeta não tinha fronteiras e se você quisesse, você podia sair andando aqui do Brasil e chegar até na China. Bom, quer dizer, andando não, ia ter que nadar um tantão também. E hoje é muito mais fácil, você tem trem, tem avião, tem todos os transportes possíveis, mas é só você sair do país que você precisa um passaporte. E esse documento aqui, esse livrinho, vai dizer pra você qual é a fila que você vai pegar, onde você pode entrar e onde você não pode. E um brasileiro, por exemplo, não pode entrar na China se não tiver visto. E como uma chinesa, também não posso entrar no Brasil sem visto. Mas e se a gente tiver um filho? Será que ele pode ter a dupla nacionalidade? E a gente vai ter um neném. Olha o barrigão, ué. Nosso neném vai ser uma metade brasileiro e metade chinesa. E, claro, a gente pesquisou tudo sobre dupla nacionalidade brasileiro e chinês. E esse vídeo a gente vai contar tudo pra você. Oi, gente, sou a Ceci, sou chinesa da China mesmo, mas já moro aqui no Brasil faz 11 anos. E eu sou o Lucas, brasileiro do Brasil mesmo, e eu nunca falei aqui no canal, mas eu também sou italiano do Brasil mesmo. Tenho a dupla nacionalidade, né, brasileira e italiana, e esse tema também vai aparecer nesse vídeo. E a gente mora aqui no Brasil, e nosso trabalho é o canal Pula Muralha que você está assistindo. Se você caiu aqui no canal de paraquedas, já deixa o like e se inscreve no nosso canal. E a gente também tem uma escola de mandarim, a gente ensina chinês para os brasileiros e você pode começar de graça baixando o nosso e-book e você pode aprender chinês. E nesse vídeo a gente basicamente vai responder 5 perguntas. A primeira pergunta é: a China aceita a dupla nacionalidade? E a segunda pergunta, por que a gente busca uma dupla nacionalidade? O nosso bebê, ele vai ser chinês, vai ser brasileiro ou ele vai ter a dupla nacionalidade? Eu, Cici, chinesa da China mesmo, será que eu posso ser brasileira? E eu, Lucas, além de brasileiro, também sou chinês ou posso ser chinês? Como um estrangeiro morando aqui no Brasil se torna brasileiro? Como é que faz para um estrangeiro morar na China e se tornar chinês? A primeira pergunta é também o título desse vídeo, né? A China tem a dupla nacionalidade? Bom, depende. Tem alguma situação específica que você vai ver nesse vídeo, onde, entre aspas, é possível ter a dupla nacionalidade. Mas, se você for pesquisar na internet o Lei de Nacionalidade Chinês, vai estar escrito bem mais claro que artigo 3 está escrito: a República Popular da China não reconhece dupla nacionalidade das cidadãos chineses. E não é só a China que segue esse princípio da nacionalidade única, né? Também tem outros países no mundo que seguem esse princípio. O Japão, a Índia, Moçambique, Paraguai, a África do Sul e todos esses que você tá vendo aí na tela. Claro que a lei pode mudar de vez em quando, mas por enquanto temos esses aqui na lista. E essas situações especiais de dupla nacionalidade chinês a gente vai falar durante o vídeo, então fica com a gente até o final. A segunda pergunta: por que você busca uma dupla nacionalidade? Você mesmo que tá assistindo, por que você busca uma dupla nacionalidade? Deixa um comentário aqui com a gente, porque a gente quer saber, a gente quer conversar sobre isso e também porque no final das contas acho que é uma resposta bastante pessoal, né? No meu caso, por exemplo, eu falei que eu tenho a dupla nacionalidade brasileira e italiana. Só que eu nasci aqui no Brasil e... Opa! Caiu uma folha. Manter ela aqui agora, o microfone. Eu nasci aqui no Brasil e quando eu nasci, claro que eu não sabia que eu também era italiano, né? Acho que foi só conforme eu fui crescendo e percebendo um pouco a minha família, algumas questões culturais presentes na comida, no jeito de falar, que eu fui pesquisar e entender que tinha uma origem italiana na minha família. E aí eu fiz o processo de reconhecimento da cidadania italiana e eu acho isso muito legal, muito interessante. Isso, no mínimo, amplia um pouquinho a minha visão de mundo. Fora que também tem outros benefícios
benefícios pra gente pensar aí, né? Como cidadão italiano, posso também morar na Itália, estudar lá, ou na Europa. Você também tem um outro passaporte, né? Que te permite entrar em outros países sem precisar de visto. Então, acho que tem esses dois benefícios. Benefício cultural, identificação, que eu acho que é o mais importante, mas tem um benefício burocrático também, que é a questão do passaporte. E no meu caso, né, o Lucas falou bastante de família. No meu caso, minha família é todo chinês, meus avós, pelo que eu saiba, nenhum estrangeiro na minha família. Eu sou realmente, né, chinesa da China da mesmo. China mesmo. Hoje em dia, eu já tô aqui no Brasil faz 11 anos. Eu me identifico também como brasileira. Eu quero ser uma brasileira também, né, de reconhecer. Que bonitinho. E também, né, falando de burocrática, e isso vai facilitar se eu tenho cidadania brasileira, porque, por exemplo, eu posso viajar para a Argentina sem fazer visto. Verdade, a gente já foi pra Argentina e foi um longo processo, né, pra fazer o visto como chinesa. Para brasileiro é tão fácil, mas não, para chinês precisa um visto, né? Então, no caso do nosso neném, faz mais sentido ainda a gente buscar uma dupla nacionalidade, como nós somos pais, né, que a gente vai decidir, né, a nacionalidade do bebê. Então, como ele vai criar em um ambiente super brasileiro e super chinês, falando dois idiomas, espero, né? Talvez, bem provavelmente, ele vai morar nos dois países, tem uns vovôs de dois países, e ele vai ser um brasileiro e um chinês também. Então, o mais interessante, ele tem dupla nacionalidade, certo? A próxima pergunta desse vídeo é muito importante. O nosso bebê, ele vai ter dupla nacionalidade? Será que ele vai ser chinês? Será que ele vai ser brasileiro? Ou será que ele vai ser os dois? Essa foi uma pergunta que tanto perguntou nos comentários quando a gente anunciou essa novidade, né? Que a gente está grávidos. E é por causa disso que trouxe esse vídeo, porque a gente pesquisou tanto sobre a dupla nacionalidade para bebê. Pois é, a gente já tá pensando nisso tem um tempão e nesse ponto da gravidez a gente já entendeu algumas regras que a gente vai contar aqui pra vocês. Acho que começa pela situação, exemplo A. A gente tem um casal internacional, ou seja, um casal metade chinês, metade estrangeiro ou brasileiro, no caso, morando na China. E vamos ter um nenê lá. O bebê vai nascer na China e nesse caso o bebê pode ser chinês e ele também pode ser brasileiro ou estrangeiro. Lembra que a gente falou que a China não reconhece a dupla nacionalidade? Pois é, nessa situação como é que funciona? A criança vai ter um passaporte brasileiro e quando estiver vivendo na China vai viver normalmente como um cidadão chinês. Aí quando a criança precisar sair da China e por algum motivo, ele vai ter um documento de viagem chinês que não é o passaporte chinês, mas vai ter o passaporte brasileiro. E aí quando retornar para a China, usa esse documento de viagem chinês e entra tranquilamente. E se ele quiser para a Argentina, por exemplo, ele usa passaporte brasileiro, então ele não precisa visto para ir para a Argentina, por exemplo. Esse é um cenário legal, um cenário interessante a nosso ver, porque a criança, sendo cidadã chinesa, tem algumas facilidades, né? Como acesso à saúde pública na China, acesso à educação pública e, na prática, quando estiver dentro da China, vai ser um chinês normal. E quando estiver fora da China, vai ser um brasileiro. Ou estrangeiro. Isso seria maravilhoso se continuar, né? Mas, como a gente já falou, a China não reconhece dupla nacionalidade, então esse bebê ele vai ter esse direito de, entre aspas, dupla nacionalidade até 18 anos, ou seja, até ele virar um adulto, ele vai ter que escolher uma nacionalidade. Se ele escolher chinês, ele não pode mais ser brasileiro. E se ele escolher ser brasileiro, ele não pode mais ser chinês. Dá pra dizer que é um caso de dupla nacionalidade? Talvez sim, mas talvez seja melhor dizer que é um caso de uma nacionalidade e meia, né? Porque só vai aproveitar essa dupla nacionalidade durante um período da vida. Agora vamos falar caso B. Então, vamos supor que um parte estrangeiro e um parte chinês, mas eles não estavam morando na China, estavam morando no exterior. No nosso caso, né? A gente mora aqui no Brasil e o bebê vai nascer aqui no Brasil. E será que o bebê também pode ser chinês e estrangeiro igual ele nasce na China? Tem uma condição. Para isso acontecer, a parte chinesa não pode ter uma condição de residência fixa fora da China. Ou seja, no caso da Ceci, que tem residência permanente aqui no Brasil, ela não pode registrar o nenê como chinês, apenas como brasileiro. Quer dizer, nosso nenê não vai ter essa opção da, entre aspas, dupla nacionalidade. Ele vai ser um brasileiro ou uma brasileira e também poderia ser um italiano ou italiana.
italiana, certo? Exatamente, como a gente falou antes, o Brasil reconhece a dupla nacionalidade e a Itália também. Então o nenê pode ser registrado como brasileiro e como italiano. Veja que existe essa situação específica onde uma criança pode ter uma dupla nacionalidade chinesa e não chinesa. Mas também tem mais uma situação, que é a situação de Macau. Quem não conhece Macau, né? Macau é um distrito especial da República Popular da China e lá é muito interessante. Tem uma população que fala português. Inclusive, se você ir pra lá, as placas, tudo vai estar em chinês, escrito no ideograma e português. E os ônibus, eles falam também português. É bem interessante. E Macau foi reunificado à China em 1999. E algumas pessoas que nasciam em Portugal eram também cidadãs portuguesas. E aí tem uma regra lá que diz que se você tinha um passaporte português até 1999, você e os seus descendentes podem continuar tendo esse passaporte português. Na prática, quem nasce em Macau consegue ter a cidadania chinesa e também a portuguesa. Mas tem um detalhezinho. Se você está dentro da China, você vai ser considerado um chinês. Mas se você sair da China, você pode usar seu passaporte português como um documento de viagem. A próxima pergunta. Eu, como uma chinesa, será que eu posso se tornar uma brasileira? Como um estrangeiro morando no Brasil torna brasileiro? Tem algumas regras. Primeira regra, morar 4 anos no Brasil. Segunda regra, saber se comunicar em língua portuguesa. Eu não sei se tem uma provinha ou não, mas em algum momento eles vão checar isso daí. Só isso mesmo. Você faz a solicitação e pode se naturalizar brasileiro. Mas, se você for casado ou casada com um brasileiro ou tiver um filho no Brasil, essa regra muda. Em vez de 4 anos, você só precisa de 1 ano morando aqui no Brasil. Ou seja, com todas essas regras, eu já posso faz tempo ser um brasileiro, uma brasileira, né? Porque já moro aqui 11 anos, sou casado com um brasileiro e vou ter um bebê brasileiro. Então, poderia ser brasileira, mas ainda não sou, ainda sou chinesa. Nessa altura, você já entende que a China não reconhece dupla nacionalidade. Então, se eu se naturalizar como brasileira, eu tenho que desistir minha cidadania chinesa e não é meu interesse agora. E, afinal de contas, será que eu, Lucas, brasileiro e italiano, posso me tornar chinês? O que precisa para um estrangeiro morando na China se tornar chinês? Eu me identifico muito com a cultura chinesa e eu seria chinês, com certeza. Eu acho que de coração eu já sou chinês. A China já é parte muito importante da minha vida e vai continuar sendo ainda mais agora que vamos ter um nenê metade chinês, metade brasileiro. E eu sou sempre a favor de expandir muito o conhecimento, a visão de mundo, assim, por meio de outras culturas. Então, pra mim, isso faz muito sentido. Agora, no papel mesmo, se eu quiser ser chinês, eu preciso desistir da minha nacionalidade brasileira e italiana. Então, é um outro tipo de decisão. Mas se você tem esse desejo, você pode seguir algumas regrinhas para se tornar chinês, né, Cici? É bem simples. Primeiro, você precisa morar na China 5 anos seguidos e todo ano tem que ser mais de 9 meses, ou seja, praticamente morando na China mesmo. E depois de 5 anos, você pode pedir uma residente chinês. E com esse residente chinês, você vai poder pedir uma cidadania chinesa. E lembrando, se você pedir cidadania chinesa, você vai ter que desistir sua cidadania. Sua ultranacionalidade. Isso mesmo. E no nosso caso, casado, tem mais uma regra que tem que ser casado com um completo 5 anos. E também mora 5 anos na China. Então, ou seja, casado no casado não faz muita diferença nesse caso. Quem sabe quando a gente estiver lá na China, a gente vai fazer esse processo. Será que sim? Será que não? Acho que são alguns anos pra gente pensar, né? E você que tá assistindo, com certeza, né, tem um casamento também internacional. E quando tem um bebê internacional, com certeza isso vai vir em frente nessa dúvida de dupla nacionalidade. Conta a sua história, compartilha com a gente também, que a gente quer conversar, ok? Obrigado por assistir esse vídeo, deixe seu comentário e 再见! 再见!